Louvado seja Deus. Queridos, ainda de pé, você tem um coração grato a Deus, você tem provado a bondade de Deus na sua vida, então expresse essa gratidão, amém? Nós estamos numa noite onde eu dependo do Espírito, você depende. Nós estamos aqui, querido, reunidos no nome de Jesus Cristo, com um objetivo: prestar um culto a Ele, prestar um culto ao Senhor, e nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos adorar a Deus. Essa equipe de louvor, querido, exaltou o nome do Senhor, nós ouvimos cânticos que glorificam a Deus, amém? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Vocês estão liberados aí para assistir, para ouvir a palavra. Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos falar nesta noite sobre o poder da confissão, amém? O quanto poderoso é aquilo que a gente carrega. Você é filho, o Espírito está dentro de você. Olha o que diz Marcos 11, 23, nós não vamos fazer nada novo não, viu? São as mesmas coisas que nós vamos estar falando aqui, e diz o apóstolo Paulo que isso é segurança para a gente. Marcos 11, 23, quem disse isso foi Jesus. Ele disse: com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Amém? Então, queridos, a palavra está perto de nós. Ela está na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Amém? Para que você entenda o quão é poderoso a nossa confissão, você não sabe, querido, como você foi salvo. Você sabe que você confessou. Você teve fé, o Espírito operou uma obra em você e você confessou. Coloca para mim Romanos 10, nos versos 8 a 10. Eu quero compartilhar com você aqui um pouco sobre esse assunto de o quão poder há em nossas confissões. Romanos capítulo 10, nos versos 8, 9 e 10. Mas o que ela diz, a palavra está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração. Estranho. Para mim tá. Mas se estiver bom para você, vamos seguir. Tudo vai bem? Glória a Deus. Vou estar aqui mais distante aqui. Mas a equipe que entende do som aí, com certeza são autoridade aí para falar melhor do que eu. O que diz? A palavra está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. No 9 diz, mas o que ela diz? Aliás, no 9 diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Queridos, isso é tão poderoso quando você confessa com a sua boca Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Você pode até não perceber, querido, mas existe uma mudança que acontece no ato, porque foi isso que aconteceu com cada um de nós. A gente foi se dando em conta que a gente não era mais o mesmo, porque houve uma operação do Espírito, no nosso espírito,
e um processo de salvação aconteceu na hora. Porque o processo que ainda nós estamos continuando trabalhando com ele é a renovação da nossa mente. Você continuou com a mesma cara que você tinha, você continuou até com os mesmos pensamentos, mas você já não era mais o mesmo. A palavra de Deus diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A gente tem experimentado, querido, algumas, não vou nem falar da minha experiência, que graças a Deus já tem mais de 30 anos que a gente anda com o Senhor, mas eu me lembro exatamente o dia, eu não esqueço, foi o dia 3 de junho de 95, ainda não fez 30 anos não, mas vai fazer 30 anos neste ano. E foi um dia feliz. E eu não entendi muito bem o que aconteceu não, porque o que já tinham feito de apelo para mim, e aí teve uma pessoa que estava andando, me evangelizando, ela disse assim, olha, não precisa mais fazer apelo para ele não, ele nem sabe que ele está perto. Agora, no dia 3 de junho, querido, eu confessei, eu declarei, eu quero Jesus. E grandes coisas aconteceram na minha vida. Uma que eu sempre repito é, Jesus me deu uma alegria que o mundo nunca pôde me dar. Porque no mundo, querido, o homem tem momentos de alegria, mas o homem não é feliz. E essa felicidade, essa alegria que a gente sente, é uma alegria do Espírito, é uma alegria que produz uma felicidade enorme dentro de você. Você vive os mesmos desafios que nós estamos vivendo, querido. O mundo não está indo bem, mas vou te falar, tudo vai bem com você. Os céus não estão com problema, Deus continua o mesmo, amém? O pastor Joselito fala muito sobre isso, Deus é bom em todo o tempo. E nós estamos nessa fé, querido. Nós estamos aqui, nós vamos começar um ano de 2025 declarando a palavra, confessando o que nós queremos para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja. Eu estou crendo, querido, em nome de Jesus Cristo, num crescimento extraordinário para essa igreja. Eu não sei se você estava aqui nessa quinta-feira agora. Querido, que mover sobrenatural de Deus aconteceu neste lugar. Que palavra nossa irmã Vanessa Uni ministrou neste lugar. E ao final Deus nos contemplou, querido, com grandes coisas. Eu vi um agir do Espírito neste lugar. E tem sido assim, querido. Amém? Agora nós vamos declarar um crescimento extraordinário para esta igreja. Nós estamos, pela fé, declarando um novo lugar para esse templo, para que possamos congregar, servir a Deus, um lugar de excelência, querido. Amém? Um lugar de excelência. E não precisamos ter dinheiro para comprar isso não, viu? Nós precisamos da fé em operação. Nós precisamos estar falando, declarando, crendo. Eu já vivi algumas experiências nesse sentido, de comprar uma casa, querido, sem ter o dinheiro suficiente. Eu louvo muito a Deus pela esposa que eu tenho, porque ela foi a mentora dessa ideia. A gente morava no Gama, e eu era até conformado lá no Gama. E ela disse que queria vir para o Guará, queria vir um lugar mais perto, onde os meninos estudavam. E aí a gente veio ver uns preços de casa por aqui. Primeiro eu vi o anúncio, e a casa tinha um valor que era o dobro do que eu tinha na conta, mas era muito mais do que o dobro, na verdade. E aí ela fez algo, querido, pela fé. Nós viemos ver a casa, amamos a casa. E aí ela pegou o endereço da casa e começou a declarar. Disse, eles querem vender, nós queremos comprar, só falta o dinheiro. A gente fez uma proposta pela fé,
crendo uma proposta razoável dentro do que estava perto do nosso, viu, gente? A casa era 120, a gente botou 80. Pois eu vou lhe falar uma coisa. Nós começamos isso no mês de maio, essa negociação. Vez em quando eu olhava, a casa não tinha sido vendida. Eu tinha uma chácara que até aquela altura ninguém queria comprar ela. E a gente declarando a venda da chácara para que o dinheiro aumentasse, para que a casa fosse adquirida. Quando foi lá para novembro, a pessoa entrou em contato comigo. Eu já tinha entrado em contato com ela. E aí, já vendeu a casa? Não. Entre maio e novembro, muitas coisas aconteceram. Meu dinheiro aumentou, eu vendi a chácara. A casa baixou de preço. E tudo aconteceu de forma legal e abençoadora, querido. Ela pegou o endereço da casa e sempre declarava: essa casa é nossa. Pela fé, nós compramos a casa, querido. Amém? E tem outras e outras experiências que a gente poderia... Eu só quero falar de 3, ao menos. Você precisa, querido, abrir a sua boca para aquilo que você quer. Eu não vou entrar em testemunho de família, mas através da fé dela, eu fui alcançado. Por quê? Porque ela disse: Senhor, a gente separado. E ela disse: Senhor, eu não quero outro homem criando os meus filhos. Ele é o pai dos meus filhos. Mas também do jeito que eu quero, do jeito que está, eu não quero. Só quero salvo e liberto. Declarou a palavra. Amém? E naquele mesmo tempo, querido, as coisas aconteceram na minha vida. Eu voltei para casa e criei meus filhos para a glória de Deus. Meus filhos hoje continuam nossos filhos, mas estão criados, viu, gente? Aleluia. Deus é bom, querido. Nós temos que aprender a usar as nossas palavras e usar corretamente, porque o contrário também é verdade. Se você utiliza mal as suas palavras, se as suas confissões, querido, são negativas, os resultados não vão ser bons. Os resultados não vão ser bons. Hebreus 11:3 diz que pela fé o universo foi criado. Então nós precisamos começar a entender que há um poder quando eu declaro. Quem disse foi Jesus. Jesus afirmou que com certeza, se alguém disser, vou deixar aqui mesmo, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Então, amados, vamos entender isso e colocar isso de vez em prática. O que eu quero para a minha vida para 2025? Deixa essa história de ficar pedindo. Eu vou declarar. Eu vou liberar uma palavra sobre aquilo que eu quero, pelos planos de Deus na minha vida. Muitas coisas eu vi acontecer, querido. Como eu falei que ia falar de 3, viu? Eu falei da casa, eu falei da salvação do José, mas a terceira é que minha filha, desde que quando ela nasceu, ela dizia que queria ser médica. Ela dizia. Se qualquer pessoa perguntasse para ela, ela dizia que ia ser médica. Ela nunca mudou a confissão dela. E Deus cooperou, querido, para que todas as coisas dessem certo. Amém? E eu vi a boa mão de Deus atuando sobre a vida dela em todos os momentos. Não vamos aqui entrar em detalhe, mas nós tivemos experiência gloriosa pela bondade de Deus. Se eu fosse olhar para o dinheiro que eu tinha no bolso, não dava não, irmão. Então, eu só quero trazer essa compreensão para você nesta noite. Vamos declarar. É pela fé, querido.
2 Coríntios 4, 13. Esse é bem conhecido. Assim está escrito: criei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. A nossa palavra, querido, é que vai te liberar o poder para que aquilo que você está buscando, seja um sonho, seja um projeto que você já até está envolvido, seja o que for, querido, se você está querendo ver um resultado na sua família, declare sobre a vida dos seus filhos. Libere uma palavra sobre a vida dos seus filhos, que isso vai alcançar o coração dele. Eu me lembro que lá no Nordeste, o Hélio vai saber o que é isso. Tinha uma história de menino ter medo de dormir. Na base da lamparina, né, Hélio? E as mães, para botar os meninos para dormir mais cedo, falavam palavras negativas. Vai dormir, menino, senão vai acontecer isso, vai aquilo. O menino deitava, mas dizendo: mãe, eu estou com medo. Meu irmão, você já imaginou se você conhecer essa palavra para falar do Salmo 4:8 e dizer para o seu filho? Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito, logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Irmão, você já imaginou você, naquele tempo, estou me dirigindo ao Hélio aqui, porque eu tenho certeza que o Hélio já andou nessa realidade. Você já imaginou a nossa mãe dizendo isso para nós? Ensinando isso aqui, ó: em paz me deito, logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Além da criança dormir, ela ia aprender a palavra. Nós precisamos, querido, a prática. Nós precisamos trazer para a nossa vida a prática da palavra, né? Outro aspecto a respeito da nossa confissão, né? Antigamente eu só ouvia falar sobre confissão de pecado. Todo culto estava lá, a gente se arrependendo. Não havia um ensino correto. Agora, ou seja, a falta de conhecimento, querido, roubou muita coisa da gente. Amém? Amém não, né? Mas é uma grande verdade. Hoje, querido, a sua confissão tem que ser: eu sou abençoado. Obrigado, Pai, porque eu sou a luz, sal da terra e a luz deste mundo. Obrigado, Pai, porque o Senhor me fez mais do que vencedor. Obrigado, Pai, que pelas feridas de Jesus eu sou sarado. E a cada dia, querido, você vai ver se manifestando exatamente o que você está falando. Você libera a palavra crendo, conforme diz Marcos 11, 23. Se alguém disser, Jesus disse: com toda certeza eu vos asseguro, que se alguém disser e não duvidar, assim será com ele. E Jesus não estava falando de um monte literal. Jesus estava dizendo: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Nós somos criados, querido, à imagem e à semelhança do nosso Pai. A palavra de Deus diz que foi através da palavra que Deus criou todas as coisas. Foi através, nosso padrão, nosso exemplo é Jesus. Ele também não fez nada diferente. Jesus falou com o mar, disse: aquieta-te, acalma-te, mar, seja qual for a versão. Marcos 8, 26. Jesus falou com Lázaro e várias outras atuações onde ele falava. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendou-lhe, não é essa aí não precisa tentar adivinhar não, viu? Mas você sabe da história.
ele disse ao mar: aquieta-te. Notado aqui. Então, queridos, aquele tipo de confissão que nós praticávamos no passado, que era uma confissão errada, e às vezes também quando ia falar sobre a gente, era que a gente era um pobre pecador, que era isso, que é aquilo, aquilo ali nos mantinha derrotados. Nos fazia perder aquilo que Jesus já tinha conquistado para nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz, querido, é direito nosso, é nossa herança. Nós só precisamos agir de forma correta. Essa placa me fala muito comigo, essa frase que está escrita ali: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ela termina dizendo: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa entender, eu preciso fazer exatamente o que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino. Porque se a gente fosse questionar, às vezes a gente está buscando as demais coisas. E aí está o problema. As declarações que nós temos, querido, que nós devemos fazer, entre muitas delas, tem que ser em prol do reino. Deve ser em prol do reino. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro essa igreja avançando, crescendo. Eu estou falando aqui para que você possa entender isso junto comigo, amém, queridos? Nós estamos aqui, querido, numa cidade onde tem muito que ser feito. E eu creio que, através de mim e de você, muitas pessoas vão ser ajudadas. A minha esposa, todo sábado ela vai num local fazer o cabelo, arrumar o cabelo lá, e tinha uma senhora que ela compartilhou comigo algo muito interessante, compartilhou conosco. Ela começou a ficar, ela disse assim: olha, a minha mãe tem 89 anos, e ela não ouve, não aceita nem que a gente fale de Jesus. Ela é uma pessoa que não me ouve, e ela disse assim: eu queria que vocês fossem lá para conversar com ela. Isso foi mais ou menos há mais de um mês. E aí a gente foi. Queridos, a conversa que a gente teve lá, ela não demorou mais do que entre 5 a 10 minutos. Foi muito rápido. E ali a gente primeiro comunicou ela que a gente tinha ido para fazer uma visita, ela se sentiu muito honrada pela visita. E em menos de 5 minutos, a gente perguntei para ela se ela aceitava uma oração. E aí ela disse que sim. Aí eu disse: pois antes de orar, eu gostaria de falar aqui um texto bíblico, e apresentei o plano de salvação, de forma muito simplificada, não extensa, mas mostrei para ela a importância de confessar, e aí disse para ela: não estou lhe convidando para você ir para a minha igreja, eu estou convidando para que você receba Jesus Cristo como o Senhor e o seu Salvador. E logo após a gente vai estar orando por você. Mostrei João 1,12, que diz que aquele que recebe, foi lhe dado um poder para se tornar filho de Deus. Querido, a gente orou. Não foi uma oração assim que a gente ficou lá fazendo barulho lá. Não, foi simples. A gente declarou a palavra de Deus sobre a vida dela, e aí, no final a Clarice falou algo e deu um abraço nela. Irmão, cada sábado que a gente volta lá, a cabeleireira fala do avanço que acontece na vida da mãe dela. Diz que primeiro, disse assim: irmão, algo aconteceu naquela noite, irmão. A minha mãe me odiava, segundo ela, viu? Disse assim: minha mãe mudou.
E todo sábado, quando a gente vai lá, ela tem algo novo para ser acrescentado. Diga amém. Deus é bom, Deus fez. Aí, ontem ela disse assim para a gente, irmão, minha mãe passou a assistir minha mãe está com problema de saúde e ela não está conseguindo dormir. Ela passa a noite assistindo o programa da Universal. Irmão, ela odiava esse programa. Ela não conseguia nem... Ela tinha ódio. Disse, irmão, e o problema para a gente é o seguinte, é que ela é meio surda, ela usa de toda altura os testemunhos. Eu digo, minha irmã, fique feliz. Ela diz, irmão, eu já estou feliz. Porque eu tenho convicção que se minha mãe morrer, ela vai para o céu. Querido, eu vou falar uma coisa para você, há poder na nossa confissão. Você não sabe como isso aconteceu na vida daquela. O processo, querido, da confissão é esse. Eu falo, crendo. E assim eu vou ter. A palavra está perto de mim, perto de você, na nossa boca e no nosso coração. E essa é a fé que nós estamos pregando, querido. Amém? Essa é a fé que vai funcionar. A fé que não é falada, querido, ela não vai te produzir nada. Eu ministrei um dia desse aqui e falei, a fé tem uma voz. Ela precisa ser liberada. Declare, querido, aquilo que te traz esperança. No passado, conforme eu falei, as nossas confissões não eram corretas. Quando uma pessoa declara que ele não é nada, que ele é um verme, que ele é isso, que é aquilo, é uma declaração totalmente absurda. Porque não é isso que a palavra de Deus diz sobre nós, não. O Senhor nos diz que a gente é filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, propriedade exclusiva de Deus. Pegue isso, meu irmão, e creia, declare isso, crendo. A cada dia, querido, você vai se tornar uma pessoa mais forte em Deus. Por que tem tanta gente desistindo da fé? Porque só vem assistir culto. Não faz nada com aquilo que muitas vezes está ouvindo daqui. Então, eu estou dizendo para você, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que já está dentro de você, querido, você precisa estar fazendo algo com isso. Eu sou curado, sarado, sou livre de dor, doença, enfermidade. Obrigado, Pai, pela alegria do Senhor na minha vida. Obrigado, Pai, porque eu vou fazer melhor o meu trabalho. Obrigado, Pai, porque este louvor vai ser feito de forma, a cada dia, Pai, de forma mais ungida, crescendo. Obrigado, Pai, pela vida desses jovens. Querido, comece a pensar no que Deus tem a fazer através da sua igreja. Nós somos muito gratos, querido, por aqueles que têm colocado-se à disposição para servir neste lugar. E a minha oração, a oração do nosso pastor, da nossa liderança, querido, com certeza não é diferente. É que haja um crescimento, que a vida desses jovens seja impactada a cada dia e que a vida deles transmita graça e favor. Que por onde eles passarem, eles sejam guardados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, querido, numa igreja avivada, numa igreja capacitada pelos dons do Espírito Santo de Deus, uma igreja que, além de ser dedicada, de ter uma técnica, de fazer bem as coisas que já estão fazendo, debaixo de uma unção e de uma graça. Eu disse para Deus, em oração, digo, Senhor, não me deixa subir só. Porque, querido, não que o Espírito saia de dentro de mim se eu subir aqui. Não é isso, querido. Mas nós queremos que a presença dele esteja em manifestação. O que a gente precisa, querido, não é apenas saber que algo é seu,
nós precisamos estar fazendo com que isso seja para que outros sejam beneficiados. O Espírito habita dentro de cada um de nós, mas nós precisamos, querido, nos desenvolver em Deus, avançar, crescer, desejar mesmo um crescimento espiritual. Quantos prejuízos, queridos, a gente passa muitas vezes por falta de sensibilidade espiritual. Eu não tenho nem vergonha de te dizer que eu mesmo vi isso acontecer agora, tem muito pouco. Você pode até rir do que eu vou falar, mas foi algo que eu vivi, experimentei, e não quero que ninguém experimente também. Não é que foi nada desastroso, não, mas foi uma coisa que poderia ter sido evitada, porque o Espírito de Deus, eu tive uma percepção espiritual no meu coração, para não fazer aquilo. Uma coisa até engraçada, você pode até rir, mas não tem problema não, mas eu não estou falando isso para você rir, não, eu estou querendo te mostrar que tem coisas que podem ser evitadas. Eu crio uma cachorrinha chihuahua, se o nome está errado aí, me desculpa. E aí a gente botou na cabeça de que queria botar ela para cruzar, para ter um filhote e tal. Quando foi um dia, minha esposa e minha filha tinham até saído, minha filha tinha levado minha esposa na casa do irmão dela, e eu orando lá em casa, chegou o dia, a data determinada de botar ela, porque a gente encontrou um chihuahuazinho, um macho bem menor. E aí a gente criamos uma ideia que ia ser bom, tal, então vamos fazer. E aí nesse dia eu estava só em casa, minha filha tinha levado minha esposa para visitar um irmão dela, e eu orando, e veio uma percepção, querido, no meu coração. Eu quero até que você entenda sobre como Deus fala com você, tá? Porque às vezes a gente é muito mal entendido essa questão quando se fala assim: Deus falou comigo. Quem está do lado aí, talvez muitas pessoas não entendem muito bem como isso acontece. Mas o que eu quero? Eu vou só dar aqui uma palhinha sobre esse assunto. As 3 formas mais comuns de Deus falar conosco. Primeiro é pela palavra. Amém? Segundo, pelo testemunho interior. Segundo, o testemunho interior, ou seja, uma percepção espiritual lá no teu espírito, e você sabe que Deus falou com você. Que aí fora o pessoal chama de voz da consciência. A terceira, querido, é até mesmo Deus autorizar uma voz audível. Só que só você vai ouvir. Porque Deus está falando com você. Às vezes a pessoa, você já deve ter ouvido experiência de pessoas que estão em determinado lugar, diz assim, ouviu, a voz diz assim, tu ouviu isso? Não, ninguém ouviu, só ela. Deus tem várias maneiras, e eu vou ficar por aqui, amém? Só nessas 3 formas mais comuns. Primeiro, pela palavra. Segundo, pelo testemunho interior. Mas Deus também pode falar de uma voz audível, num ambiente em que só você ouviu, ninguém mais ouviu. E foi isso que aconteceu. Então, por isso que quando alguém disser assim, Deus falou comigo, entenda que pode ter sido uma dessas formas. Quando a minha esposa chegou, eu disse para ela, e ela é testemunha aqui, minha filha também, que eu disse assim, amor, acabou esse negócio de botar a cachorra para cruzar. Eu tive uma percepção espiritual clara que não é para fazer isso. Resumindo, aí eu estou falando de algo que aconteceu comigo, de repente não acontece com você, de repente é fraqueza minha. Depois de 4 dias, o rapaz insistiu, mandou um áudio, tal, e aí eu
fui ouvir conselhos humanos. Era melhor ter ficado com a palavra de Deus. Aí, então falta de firmeza, querido. Tá? Eu estou dizendo isso numa fraqueza minha. E aí, então é isso mesmo, então vamos lá, tal. Meu irmão, foi um negócio tão chato, tão desagradável. E aí eu vou contar para você o que teve de bom nisso. Você só vai entender o que teve de bom no final. Porque a cachorra fica prenha, como diz na linguagem mesmo, assim. E aí eu inicio uma reforma de casa no dia 7 de outubro. No dia 8 de outubro, essa cachorra entra em trabalho de parto. Para começar, e a bichinha não teve condições de ter os filhotes, né? Fui parar num hospital veterinário, as internação às pressas, à meia-noite. Cobraram um absurdo lá, o José gastou R$ 4.900. Isso tinha começado uma reforma no dia anterior. O dinheiro da construção já ali para... Se eu tira 4.900, vai fazer diferença. Até aí eu não entendi muita coisa, eu só entendi que eu tinha que fazer o certo, que era salvar o meu animal. Não tinha nada de errado até isso. Mas depois, querido, aí nasceu 3 criaturas. E aí, o ruim foi isso, querido. Porque essas criaturas cresciam lá em casa, minha filha apaixonada por elas, eu não queria nem negócio com eles, já ficou lá no quarto dela mesmo. Porque eu comecei a perceber, eu digo, esse negócio não vai dar certo. Eu vou tornar o cachorrada dessa. Não quero isso para mim, não. E vou te falar uma coisa, meu irmão, você tem que ser decidido naquilo que você quer, porque tudo que você tolera, você vai conviver com aquilo. Lá para começo de conversa. Aí, uma das filhotes era do dono do cachorro, e aí os outros 2, um macho e uma fêmea, lá. E eu digo, não, vou vender esses bichos, tirar pelo menos minha despesa. E aí minha filha queria que a gente ficasse pelo menos com uma. Resumindo, eu orando para o Senhor me dar, Senhor, eu quero desfazer desse trem, mas eu quero reaver aí meu dinheiro. Um dia, irmão, naquelas reuniões de culto de homens, eu declarando a venda dele por um preço X, eu declarei o preço que ia ser X. E do jeito que eu liberei, irmão, aquilo que eu confessei, aqui no culto dos homens, o pastor deu um tempo para que a gente ore por uma causa sua. Não foi isso? Os irmãos aqui que estavam aqui sabem disso. Tira agora 5 minutos para você orar por você, pela sua causa. Depois você ora uns pelos outros. E aí eu fiz um raio-x das questões lá de casa, eu digo, Senhor, essa aqui tem mais pressa. Me ajude a vender esse bicho. Mas eu falei com temor de Deus, viu, irmão? Muito reverência. Irmão, naquela semana eu vendi ele. Mas antes de vender, eu vou te falar uma coisa. Era uma sexta-feira, eu fui tomar um banho e Deus trouxe a memória num dia que ele disse, não era para fazer aquilo. Eu me arrependi naquela hora, digo, perdão, Senhor, eu fui insensível. E aí eu disse, Senhor, eu me arrependo de não ter sido obediente à tua voz, à tua direção. Porque, irmão, chega doeu na hora. Mas existe, querido, para qualquer erro que você tenha cometido na vida, existe o perdão de Deus pronto para te alcançar. Amém? Deus é um bom pai, Deus não te rejeitou porque você errou. Você é filho, querido. Você é amado. Ele te vê
Ele está pensando bem sobre você. Então, a gente tem que trazer à nossa memória o que nos dá esperança. A gente não pode deixar que a enxurrada de mentira de Satanás fique nos atormentando e tirando a nossa paz. De forma nenhuma. Irmão, foi isso que eu senti. Eu digo, Senhor, eu me arrependo. E eu te peço misericórdia para que o Senhor me ajude a vencer essa situação. Na mesma semana eu vendi o macho, por 2.500. E aí, os bichos crescendo lá e a paixão deles, pela minha filha por eles, só aumentando. Eu digo, Senhor, me ajude. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu vendi a fêmea por R$3.000, paguei o dízimo do Senhor e tirei meu prejuízo. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você, eu digo isso com muita alegria, tá? Eu não estou falando aqui de forma irreverente, não. E o mais importante, minha filha chorava, tá? Então houve um desgaste, houve um desconforto que eu não quero para ninguém. E Deus também não quer isso para a gente, querido. O que nós precisamos é ter sensibilidade espiritual. O que nós precisamos é nos desenvolver mesmo, crescer espiritualmente, para que a gente possa ter a direção certa. E por que muitas vezes essas coisas acontecem? Porque muitas vezes a gente não está tão sintonizado naquilo que o Espírito quer. Mas eu não acredito, queridos, que essa seja a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, querido, é que seus filhos não estejam sofrendo. Então, vamos fazer isso sempre, entendendo que a palavra de Deus tem um poder. Libere isso sobre aquilo que você quer que aconteça, amém? E de preferência, querido, que nesta declaração sua, nessa confissão sua, o reino de Deus esteja em primeiro lugar. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas são muito boas para orar, mas pelas demais coisas. Se aquilo que você quer, de uma forma muitas vezes pessoal, traz também benefício para o reino, amém. Mas entenda, querido, o reino de Deus é que tem que estar em primeiro lugar. A palavra está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo viveu uma vida toda voltada para isso, porque ele acreditava, ele dizia, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu notei algumas coisas aqui, mas não estou mais nem a fim de falar elas, porque eu segui uma direção que Deus me trouxe nesta noite, que é falar aquilo que nós precisamos, muitas vezes já está praticando, liberando aquilo que está dentro de nós. A palavra está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. No nome de Jesus, eu queria que você se colocasse de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Eu creio, Jesus, que o teu Espírito está aqui. Eu creio, meu Senhor, na direção que cada um está buscando, sendo, Pai, ensinado pelo teu Espírito. Obrigado pelos olhos do entendimento dos meus irmãos sendo iluminado. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Eles tendo discernimento, Pai, sobre as direções que precisam tomar na vida. O Senhor trazendo mesmo a percepção espiritual na vida de cada um sobre os assuntos que eles desejam e buscam. E nós declaramos, Pai, um crescimento
no teu reino. Nós declaramos, Pai, essa igreja sendo ricamente uma base de ajuda, Pai, para muitas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus, missionários que estão no campo, Pai, como a irmã Isabel, que já está sendo ajudada por essa igreja, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, muitos e muitos outros missionários vão ser levantados neste lugar. Pai, nós declaramos que os chamados ministeriais florescendo neste lugar. Obrigado, Pai, que cada um dos teus filhos que vai subir neste lugar para ministrar a tua palavra, eles serão assistidos pelo teu Espírito, para trazer à tua igreja tudo aquilo que ela necessita. No nome de Jesus. Amém?